Olá pessoal, meu nome é Isadora Barbosa, sou engenheira de alimentos e nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre as enzimas e como elas podem produzir alimentos novos, práticos e saborosos. Imagine que você está num restaurante japonês e o seu sashimi vem desse jeito. Bom, no mínimo você ficaria curioso para saber como é que o filé veio dessa forma. Bom, esse filé é feito de dois peixes, o salmão e o atum. Isso mesmo, ele é formado de dois peixes que foram colados um no outro. Mas como é que isso aconteceu? Graças às enzimas. Mas você sabe o que é uma enzima? De onde ela vem? E como é que ela conseguiu grudar um peixe no outro? Bom, as enzimas, elas são proteínas que possuem a chamada função catalítica. Ou seja, ela tem a capacidade de acelerar reações químicas em sistemas biológicos. A descoberta das enzimas ocorreu no século XIX, provavelmente por Louis Pasteur, mas foi William Kuhn, em 1878, que utilizou pela primeira vez o termo enzima, que vem de uma palavra grega que significa levedar, que era o nome dado ao extrato responsável pela fermentação alcoólica. Ao longo dos anos, os cientistas começaram a perceber uma certa distinção entre os micro-organismos responsáveis pela fermentação e essas proteínas catalisadoras. Assim foi possível extraí-las e purificá-las, e posteriormente seriam usadas na indústria têxtil, na indústria farmacêutica e na indústria de alimentos. Mas como as enzimas funcionam? As enzimas têm a capacidade de converter uma substância chamada substrato em um produto. O substrato se liga a uma região da enzima chamada sítio ativo, formando o complexo enzima-substrato, seguindo o modelo de encaixe induzido proposto por Daniel Koshland. Devido à sua ação catalítica, as enzimas possuem a capacidade de reduzir a energia de ativação, que é a energia necessária para fazer a conversão do substrato em um produto. E assim, consequentemente, a velocidade da reação aumenta. Desse jeito, uma reação que demoraria milhares de anos para acontecer ocorre em poucos segundos. E as enzimas possuem uma outra característica muito interessante, que é a especificidade. Elas são muito seletivas em relação à sua função catalítica e ao substrato envolvido na reação, e apresentam poucas reações secundárias. Como as enzimas são proteínas, existem diversos fatores que podem afetar o seu desempenho ou provocar a sua desnaturação, como temperatura, pH, concentração de sal e concentração do substrato presente no meio reacional. Mas você deve estar se perguntando, mas como é que as enzimas conseguiram unir os dois peixes? Calma que eu já estou chegando lá. As enzimas são divididas em 6 grandes grupos, de acordo com a Comissão sobre as Enzimas da União Internacional dos Bioquímicos. Na classe 1 estão as oxirredutases, que catalisam reações de oxirredução. Na classe 2 estão as transferases, que transferem grupos químicos entre si. Na classe 3 estão as hidrolases, que utilizam a molécula de água como receptor final da reação. Na classe 4 estão as chamadas liases, que criam ou quebram duplas ligações através do acréscimo ou retirada de grupos funcionais. A classe 5 são as chamadas isomerases, que convertem uma molécula em seu isômero. Na classe 6 estão as ligases, que formam ligações químicas através de reações de condensação. E a classificação das enzimas ela depende de 4 números. O primeiro diz respeito à reação que é catalisada, ou seja, a sua classe. O segundo indica a função envolvida. E o terceiro indica detalhes da reação, como, por exemplo, o tipo de substrato ou o grupo receptor. E o quarto é o número de série da subclasse da enzima. Mas as enzimas podem ser chamadas pelos seus nomes triviais, indicando o substrato e a natureza da reação. Por exemplo, a enzima EC23213 é a proteína glutamina gama-glutamiltransferase, mais conhecida popularmente como transglutaminase. Mas guarda esse nome que eu vou voltar nela daqui a pouco. As enzimas são amplamente utilizadas no desenvolvimento de alimentos, devido às condições brandas de temperatura e pressão para a sua utilização, e a sua maioria são de origem microbiana. Elas são utilizadas para produzir pães, biscoitos, laticínios, xaropes, cerveja, vinho e até suco de frutas. Existe uma infinidade de produtos feitos através das enzimas. E hoje em dia nós sabemos o quanto a falta delas pode ser um transtorno na hora de se alimentar. Os intolerantes à lactose
e ao glúten que o digam, não é? Essas pessoas não possuem as enzimas necessárias para digerir essas moléculas, que podem gerar desconforto abdominal, gases, diarreia, mas nem tudo está perdido. Hoje nós temos diversos produtos no mercado sem glúten e sem lactose. E graças a quem? As enzimas, é claro. Viu como é que elas são super importantes para a nossa vida? Mas agora vamos ao que interessa. Se lembra da enzima que eu falei no meio do vídeo, a transglutaminase? Bom, foi ela que foi responsável por fazer a união entre os dois peixes. Mas como é que ela fez isso? Bom, as proteínas elas são compostas de aminoácidos, especialmente os do grupo lisina e glutamina. A transglutaminase catalisa a reação de transferência do grupo acila de um resíduo de glutamina da cadeia peptídica do peixe com um grupo amino de um resíduo de uma lisina da proteína do outro peixe, produzindo uma reação chamada reticulação. Ou seja, as duas proteínas se ligam através de uma ligação chamada glutamillisina, que é altamente resistente à proteólise. Por isso que a transglutaminase ela também é chamada de cola de carne. Claro que a transglutaminase não é utilizada apenas para fazer sashimi. Ela é bastante utilizada na indústria para produzir carnes processadas, queijo tipo coalho e iogurtes. No Japão, ela é utilizada para produzir uma pasta de peixe muito tradicional, que aqui no Brasil é chamada de kanikama. E como uma última curiosidade, existem diversos estudos sobre a transglutaminase, que demonstram que o tratamento com essa enzima pode ajudar na redução da alergenicidade de alimentos, como o trigo e o leite de vaca. Legal isso, né? Bom, pessoal, hoje nós aprendemos um pouco sobre as enzimas e como elas podem interferir naquilo que comemos no nosso dia a dia. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe com seus amigos e espalhe a ciência por aí. Um grande abraço e tchau, tchau!